de gostaram do som? Como que o som chegou aí, né? Como que chegou esse som? Ah, muito bem. Vamos falar de som. Essa é a revisão da nossa aula. A nossa aula de ciências, revisão de ciência para avaliação. Vamos falar do som, característica do som. A professora não vai dizer página de livro, porque tem que estudar mesmo. Mas se você prestar atenção nesta aula, nesta videoaula, você ficar com dúvida, anota, liga para a professora antes da prova, você vai tirar 10. Tudo bem? Então, para começar, eu coloquei essa música aí para dizer a você que o som acontece da mesma forma que acontece quando a gente joga algo na água que forma aquela onda e a onda vai se espalhando. É a mesma coisa. Quando o som acontece, quando você toca uma música, quando você ouve um grito de um animal, fala de pessoas, qualquer som que seja produzido por uma pedra que bate, um relâmpago que acontece, um trovão, né? O que acontece? Este som se propaga em forma de onda, não esquece, se propagam em forma de ondas. E essas ondas sonoras que vai chegar até as nossas orelhas. Tudo bem? Para explicar melhor, olhem esta moça. Esta moça, ela toca uma flauta. Conforme ela toca a flauta, primeiro ela sopra, né? Ela sopra o ar dentro da flauta, depois cria-se um movimento do ar ao redor da flauta, que é quando vai se formando a onda. Em seguida, forma-se as ondas sonoras que vão de transmissão até várias direções e até chegar aos nossos ouvidos. Então, repetindo, aí ainda está colocando novamente a imagem, preste bastante atenção. Primeiro, essa pessoa que toca essa flauta, ela sopra um ar, né? Quando ela sopra esse ar dentro da flauta, cria-se um movimento, o ar ao redor da flauta, que é quando acontece aquela onda que eu te expliquei. Depois, essas ondas sonoras que são transmitidas pelo ar em várias direções, chegam até os nossos ouvidos. Até aqui tudo bem? Então não esqueça, o som, qualquer som que aconteça, primeiro ela gera essas ondas sonoras, né? Imagine onda na praia, é a mesma coisa, a onda ela não vai vindo até chegar a nós, é a mesma coisa do som. Se forma essa onda sonora que chega até os nossos ouvidos. Tudo bem? Depois, continuando aí, vai falar sobre som intensos, tá? Como que a gente vai falar das características do som? Eu quero primeiro, antes de tudo, lembrar vocês, no livro de vocês, também tem uma mola, sabe? Que essa mola também é como se ela fosse se espalhando, ele também dá esse exemplo da mola, né? Que se transforma em ondas. Em seguida, vai falar meios de propagação dos sons.
né? E aí os meios de propagações do som, eles acontecem através de qualquer barulho que aconteça. O pé que bate no chão, a palma que a gente faz, o barulho do peixe borbulhando dentro da água, né? Tem também vários outros tipos de som. Às vezes, no silêncio da noite, a gente escuta o barulho, o som do vento, né? O vento ele vai acontecendo e aquele som vai se propagando em ondas sonoras e com o silêncio a gente consegue captar pelos nossos ouvidos e chegar a gente entender que é o barulho do som, né? O barulho do vento, aquele som, o som da água que goteja, né? Então aquela água que vai pingando da torneira vai se transformando em ondas sonoras, se propagando no ar, e aí a gente consegue ouvir. Falando também nas características do som, passando aqui, né? Temos as características do som, que são a intensidade, o tom e o timbre. O que é intensidade? Intensidade é quando a gente se refere a um som alto, a um volume muito alto. Só que às vezes a gente costuma falar baixa o som, só que o certo é a gente falar baixa a intensidade desse som ou aumenta a intensidade desse som, que intensidade quer dizer volume, tá? Então, dependendo da intensidade que tá este som, ele vai causar problemas de saúde na nossa audição. Tudo bem? Então, o correto é quando você estiver em local que tiver com essa intensidade muito forte, muito alta, né, do som, você procurar sair, porque aquilo pode causar problemas de saúde. O correto é você ouvir a intensidade de um som em volume baixo, tá? Intensidade baixa. Tudo bem? Então, quando se fala de intensidade, a gente está falando do volume do som. Se eu estou dentro de uma sala de aula, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém respeitando o espaço de ninguém, aquela barulheira, como realmente acontece nas escolas, às vezes a gente fica com dor de cabeça. Começa a acontecer um ruído dentro do ouvido que às vezes a gente nem percebe e que gera essa dor de cabeça. Por esse motivo é que a gente tem que falar mais baixo. Já pensou a professora gritando na sala, os alunos gritando, aquele ambiente fechado, o som que bate na parede, que volta, né, as ondas sonoras, né, as ondas sonoras vão, bate na parede, vem de volta em forma de eco, entra no nosso ouvido assim mais forte ainda, então gera problema de saúde. Tudo bem? E aí depois fala do tom. Quando se fala do tom, o tom é a característica que permite diferenciar e classificar se esse tom é um tom agudo ou um tom grave. Geralmente, quando as vibrações são lentas ou agudas, quando as vibrações são mais rápidas. Então, as vibrações agudas, tipo a voz de mulher, a voz de criança, elas são mais agudas, então elas chegam com mais rapidez, essas ondas sonoras chegam com mais rapidez, essa vibração chega com mais rapidez aos nossos ouvidos. Já quando, de acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações chegam mais lentas. Quando que elas chegam mais lentas? Quando ela é mais grossa, né?
quando ela é mais grave. Exemplo, a voz do homem. A voz do homem, ela não chega com tanta intensidade, com uma velocidade maior, a vibração, as ondas, elas chegam mais lentas. Então, geralmente, elas chegam mais lenta aos nossos ouvidos. Depois vem falar do timbre. O timbre vai se referir ao tom de voz, né? Ao tom de um som, né? A gente sempre reconhece o timbre de uma voz de uma pessoa, quando ela é mais grossa, quando ela é mais fina, pessoas que a gente conhece, exemplo, uma pessoa cantando, um cantor. Às vezes a gente faz tempo que não ouviu uma música daquele cantor, mas quando a gente ouve uma música, a gente lembra na hora, é de tal cantor essa música. Então, e aí fala assim no timbre, conseguimos identificar quando uma música é cantada por pessoas diferentes. Exemplo, se eu cantar, que eu canto péssimo, não sei cantar, segredo, não é para contar para ninguém. E quando uma outra pessoa canta, você pode até não estar vendo, mas você vai reconhecer a minha voz e a voz da outra pessoa, que é diferente, o timbre de voz. Também ele se refere isso ao som, né? A instrumentos musicais. Como identificar o som de um violão, como identificar o som de um violino, e aí se vai. Cada instrumento musical também tem um timbre e também tem um tom. E a intensidade vai depender da pessoa que vai tocar. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar para vocês. Eu quero também que vocês dêem uma olhada como acontece. Olha, observe esta imagem. A imagem a seguir apresenta diferentes ondas sonoras. Qual dos 5 sentidos usamos para identificar essas ondas? Então, temos aí as ondas sonoras, como elas acontecem, né? E essas ondas sonoras são captadas por qual sentido? Pela nossa audição. É a nossa audição que é responsável por captar aí as ondas sonoras. Continuando, eu acho que por hoje é só. Se você conseguiu prestar atenção até aqui na aula, você não vai tirar menos que 10, né? Tudo bem que a prova não vale 10, mas quando a professora fala 10 é porque é a nota máxima. Se a prova valer 3 e você tirar 3, é como se você tivesse tirado um 10, porque é a nota máxima. Tudo bem? E aí tem assim, usar fone é obrigado, né? É o certo em locais com muito barulho, em locais de trabalho, a pessoa usar aparelhos auriculares, que é para proteger o nosso ouvido do barulho, para não causar doenças. Fones de ouvido não deve ser usado em volume alto. O ideal é se passar a ouvir os sons. Exemplo, você está usando o fone de ouvido, você tem que usar em um volume que, se outra pessoa falar perto de você, você também vai ouvir a outra pessoa. Agora, se você coloca com a intensidade muito forte, você não vai ouvir outros barulhos. A gente vê muita gente na rua com um fone de ouvido com a intensidade tão alta que você chama essa pessoa várias vezes. Tem gente que é até atropelada, acontece acidente. Por quê? Porque essa pessoa colocou um fone de ouvido muito alto, né? Um volume muito alto, uma intensidade muito alta, que proibiu que outras ondas sonoras cheguem até ele.
Então, essa pessoa geralmente vai ter problemas de saúde no futuro. O ideal é usar fone de ouvido, com a intensidade do som baixo, para que você escute outras ondas sonoras que se aproximam das suas orelhas, ok? É importante descansar a audição, né? É importante você procurar durante o dia um momento silêncio da noite, né? O silêncio da noite, o silêncio da natureza, o silêncio da sua casa, desligar tudo e descansar sua audição, né? Às vezes você fica a televisão ligada, o computador ligado, o som ligado, aí tem o barulho às vezes o barulho que vem da rua. Olha o quanto a sua audição está poluída, olha o quanto a sua audição está carregada, né, de ondas sonoras. E aí pode causar dor de ouvido, dor de cabeça, uma coceira no ouvido. Então, neste momento, você tem que procurar ficar calmo, deitar na sua cama, desligar tudo, até desligar a luz, acalma, tá bom? Outra coisa, ouvir música com volume muito alto prejudica também a saúde auditiva. Outro dia, eu vou dar um exemplo. Eu ia entrar em uma live com vocês, uma aula, e o meu vizinho estava com um som tão alto, que estremecia a minha casa. E aí não tinha nem condições de eu entrar em uma aula com vocês, que vocês iam ouvir, sabe o quê? O funk que estava acontecendo lá na casa deles, né? Estavam ouvindo um funk muito alto. A professora teve que ir lá e pedir com um jeitinho, com calma, explicar que ia dar uma aula, que o som dele estava muito intenso, que estava atrapalhando, né? Que eu estava trabalhando. E aí foi que ele baixou e eu dei a minha aula. Tudo bem? Então, por hoje é só. Qualquer coisa você me liga e tira sua dúvida antes da prova, né, gente? E tira lá aquela nota máxima, porque você fica feliz, eu fico feliz e gera aquela onda de alegria entre nós, tá bom? Um beijo e por hoje é só.